Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 78. Bons estudos! Você saberia me dizer onde fica a Xíndia? Não. Parece alguma coisa sobre perto da China, não tem nada a ver. Pela tese das palavras, né? Pode ser que é a China, os chineses, né? E você, sabe onde fica a Xíndia? Na teleaula 3 do curso de História, você aprendeu sobre a China na Antiguidade. Na teleaula de hoje, você vai lançar um olhar sobre a China moderna. Vai conhecer também o que está acontecendo com a Índia atual e entender por que estes dois países estão se tornando potências econômicas do século XXI. Vai conhecer as lutas travadas por essas duas nações para superar seus graves problemas sociais e econômicos e como cada uma delas lidou com esses desafios. Ô, Joana, que história é essa de Xíndia, hein? Olha, se você não sabe onde fica a Xíndia, não precisa se preocupar porque não existe um lugar chamado Xíndia. Claro. Xíndia é um nome criado para designar dois países muito conhecidos, dois gigantes da Ásia. Bom, o que acontece é que esses dois enormes países têm algo em comum. Os dois entraram no século XXI como duas potências emergentes, devido à força de suas economias, e prometem ser duas das maiores nações deste século. Tia Rosita? Oi, Luiz, o que a senhora tá fazendo? É que ontem eu comecei umas aulas de Tai Chi Chuan, lá no centro. Que legal, tia. Tai Chi é uma arte chinesa, né? É uma arte marcial milenar. O instrutor disse que faz bem tanto para a mente quanto para o corpo. E serve até para concentrar. Eu sei, tia. Eu faço yoga há uns 2 anos. Eu adoro. Como o Tai Chi é uma arte muito antiga, só que da Índia. Esses dois países foram poderosos no passado. Depois, parte de seus territórios foi colocado sob o domínio de outros países. E agora, em pleno século XXI, eles estão voltando com força total. Tá por dentro do assunto, hein, tia? Tô mesmo. Eu tenho lido muito sobre a China e a Índia. Olha, são temas fascinantes, Luiz. Ô, tia, então a senhora vai me atualizar, porque eu também me interesso por esses temas, só que eu sei muito pouco sobre a Revolução Chinesa. Eu sei que teve a ver com Mao Tse-tung. Mao Tse-tung se tornou uma personalidade mundialmente conhecida no início do século passado, depois de liderar a Revolução Chinesa. Além de ser o líder da Revolução, ele foi alvo de uma conduta conhecida como culto à personalidade, que visava fortalecer o novo país surgido da Revolução em torno da sua liderança. No início do século XX, a China possuía um sistema rigidamente monárquico. Essa monarquia Manchu, sediada na cidade proibida em Pequim, dominava completamente a nação, auxiliada pelos mandarins. Mas havia também muitos problemas sociais. A fome era grande nos campos e os pobres avançavam para as cidades, formando hordas de mendigos. Muitos movimentos internos e externos passaram a minar a autoridade do governo. Assim, dividida desde dentro e atacada por nações estrangeiras que queriam explorar suas riquezas, o regime Manchu chegou ao seu final. O menino imperador Puyi foi deposto em 1911 pelas forças nacionalistas. Mas a proclamação de uma república chinesa nem de longe resolveu os problemas da exploração estrangeira e das guerras internas. A Inglaterra, a França, a Alemanha e o Japão eram as nações imperialistas que mantinham domínio sobre as principais cidades litorâneas e, controlando os portos, conseguiam comprar matérias-primas por preços reduzidos. Assim, intelectuais e estudantes passaram a pesquisar alternativas para unificar aquele imenso país e libertá-lo da miséria. Foi aí então que entrou o Mao. Sim, mas foi um processo demorado. Não aconteceu assim de uma hora para outra. Foi a maior guerra civil do século XX. Durou 22 anos, até que em 1949 foi fundada a República Popular da China. Nossa, foi um período duro, hein? Se já era um país com problemas de fome, imagina atravessar uma época assim com uma guerra civil tão longa. Luísa,
Morreram mais de 50 milhões de chineses até que os comunistas vencessem. Tudo bem, as forças de Mao Tse-tung venceram e ele ficou anos no poder. Isso eu sei. O que eu não entendo direito, tia, é essa coisa da China atual, que a gente estava falando das potências emergentes. Hoje em dia, eles são capitalistas ou comunistas? Sabe que essa é uma boa pergunta? Muitos se perguntam se a China é capitalista ou comunista. Eu diria que não é uma coisa nem outra. O sistema capitalista ele é um sistema em que o mercado e o capital são predominantes. Eles é que comandam tudo. O Estado, nesse caso, é apenas um ator coadjuvante. Na China não é bem isso que ocorre. Na China você tem elementos capitalistas funcionando na China, você tem empresas capitalistas, inclusive empresas estrangeiras, mas o papel do Estado é que é determinante. O Estado é que orienta para onde vai o capital, é que orienta quais são as linhas gerais de desenvolvimento do país e que, mais do que tudo, realiza um processo de redistribuição de renda que você não encontra em nenhum outro país do mundo. Vamos pensar um pouco. O capitalismo na China é um fenômeno comparável à queda do Muro de Berlim e com números impressionantes. 1/5 da humanidade entrou na economia de mercado e na economia mundial. Xangai entrou no século XXI como uma das mais importantes cidades da China atual e também como a cidade de maior crescimento no mundo. Quando o presidente Deng Xiaoping chegou ao poder tomando o lugar de Mao Tse-tung na direção da China, levou o lema "Enriquecer é uma glória". Sua ideia era revitalizar o comunismo chinês com doses limitadas de capitalismo, com a intenção de melhorar o nível de vida da população e impulsionar a China como potência mundial. O remédio provou ser mais forte que o previsto. A China se transformou na fábrica do mundo. Isso porque a China, com sua grande população, acabou por se tornar a grande plataforma manufatureira do século XX e início do século XXI. Mas o que faz uma nação deslanchar assim, em tão pouco tempo? É claro que o investimento maciço em infraestrutura, portos, rodovias, ferrovias, telecomunicações, eletricidade, água. Mas acho que o principal foi o investimento humano no pessoal qualificado. Em outras palavras, esse grande progresso não teria acontecido se não fosse um investimento na educação. Tia, sem educação é difícil ir pra frente nessa vida. Mas e na Índia? Será que teve alguma coisa parecida? Teve uma revolução assim também como na China? Na Índia, aconteceu um processo intenso também. Assim como na China, houve muita luta. Mas, ao fim, o movimento pacifista liderado por Mahatma Gandhi foi ganhando força e acabou levando a Índia à sua independência. Embora Mahatma Gandhi não tenha tido nenhum partido criando culto à sua pessoa, como foi o caso de Mao, ele acabou se tornando uma das personalidades mais conhecidas da história recente. Isso porque ele conseguiu levar seu país à independência, graças a uma revolução diferente das revoluções normais, com suas violências. Ele foi o líder de uma revolução pacífica, mas para compreender como ele chegou a isso, é preciso entender um pouco a cultura e a religiosidade indiana. Bem, na Índia coexistem muitas religiões, como o catolicismo e o islamismo, mas o hinduísmo, que é a religião predominante, tem características próprias. A essência da religiosidade indiana é o desejo de se conectar ao divino, que tem expressão em todas as artes visuais, na dança, na música. Eles acreditam na reencarnação, ou seja, os seres estão sempre renascendo na busca do aperfeiçoamento espiritual. E todo ato que se faz durante a vida tem um peso positivo ou negativo neste progresso. De fato, Gandhi acabou introduzindo diversos conceitos da religiosidade, da cultura hindu, na sua filosofia pacifista, fortalecendo assim em seu povo o conceito de revolução pela paz. Bom, então vamos conhecer melhor a Índia, onde Gandhi cresceu. Os ingleses unificaram o país criando uma administração civil indiana, formada nas melhores universidades inglesas. Além disso, contribuíram com a língua e com a modernização das comunicações, principalmente com o telégrafo e com o sistema ferroviário que cobria todo o país. Havia, entretanto, uma postura racista por parte dos ingleses. Os indianos eram considerados cidadãos de segunda categoria em seu próprio país. No início do século XX, começaram a surgir movimentos descontentes para libertar a Índia deste jugo inglês. Esses movimentos ganharam força a partir do fim da Primeira Guerra Mundial.
E foi nesse contexto de lutas de libertação que surgiu a figura de Mahatma Gandhi. Na verdade, Mahatma é uma palavra indiana que significa grande alma. Seu nome real era Mohandas Karamchand Gandhi. Ele era um advogado formado em Londres e que desde o início da sua carreira profissional se engajou em lutas contra a segregação racial dos indianos. Ele resolveu dedicar sua vida à luta contra a dominação colonial inglesa e utilizou para esse fim um método inusitado e que ficou conhecido como a política da não violência. A resistência passiva foi a maneira que Gandhi encontrou de protestar contra um estado de coisas sem, contanto, usar de violência. Os guardas, em geral, não sabiam como agir, pois não estavam sendo propriamente atacados pelos manifestantes. Estes permaneciam sentados, fazendo o seu protesto por uma ação de presença. Muitas vezes, os manifestantes, apesar de não agirem, eram vítimas da violência. Mas estes fatos acabaram fortalecendo o movimento como um todo. Gandhi manteve até o fim da sua vida sua postura de desobediência civil contra a dominação da potência estrangeira, mas sempre seguindo a via da não violência. Mesmo quando chamado para audiências, ele se recusava a usar roupas ocidentais, usando trajes indianos, mostrando dessa forma o seu orgulho pelas suas tradições culturais. E desse modo pacífico, ele mobilizou a população a produzir os próprios tecidos para mostrar que não dependiam da Inglaterra. Até hoje, a produção de tecidos é um dos setores mais prósperos da economia indiana. Mas e depois? E esse progresso todo da economia da Índia atual, como será que aconteceu? Bem, o que eu sei é que a educação teve um papel importante nessa história. De fato, o modo de vida dos indianos valoriza muito o conhecimento. Mesmo entre os mais pobres, a maioria dos indianos fala mais de uma língua e tem escolaridade. Há na religiosidade hindu um tema que se reflete até mesmo na sua cultura material: sair da escuridão da ignorância e atingir a luz do conhecimento. Tia, o papo tá muito bom, mas eu preciso ir. Amanhã eu volto. Tá bem, querida. Até. Tchau, tia. Tchau, linda. Então, conheceu a Scindia, não é? Mas será que você está preparado para responder a principal pergunta da nossa teleaula? Por que a China e a Índia são exemplos de desenvolvimento no mundo de hoje? Preste atenção que é hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que Scindia é um nome inventado para designar o fenômeno do crescimento econômico de duas grandes nações muito antigas, a China e a Índia. Viu que as duas estão entrando no século XXI como as duas maiores potências emergentes depois de enfrentarem numerosos desafios como ocupação estrangeira, pobreza, revoluções e guerras civis. Na China, houve a Revolução Comunista, chefiada por Mao Tse-tung, que foi vitoriosa em 1949, com a criação da República Popular da China depois de várias décadas de uma guerra civil sangrenta. A Índia também teve que lutar para se libertar da dominação britânica. Entretanto, essa luta teve uma característica diferente, a da desobediência civil, unida ao pacifismo, ao caminho da não violência. Conceitos difundidos pelo carismático líder Mahatma Gandhi e que levaram a Índia à independência em 1947. Por fim, constatou que o desenvolvimento recente desses dois países se deve a investimentos na infraestrutura, mas essencialmente à importância da educação de seu povo. Está na hora de você também fazer a sua revolução pessoal, transformando a sua vida através do estudo. Até a próxima.